um assunto que também tem chamado a atenção durante uma festa do BBB 22. A gente sempre tem se pautado aí pelo BBB essa semana, porque são muitos assuntos, e são assuntos de saúde. O participante Eliezer contou o TBJ da sister Natália. Bem, ainda bem que a Germana está aqui, porque eu não sei nem quem é Eliezer e nem quem é Natália. Mas eu sei que tem aí uma conversa circulando, porque ele está com herpes labial, uma doença infecciosa causada por um vírus que é extremamente comum na população, pois é transmitido com muita facilidade. E a gente vai entender um pouco desse caso, do que se trata, como, o que se transmite, o que é que a pessoa tem que sim ter cuidado com Mabelle Lima. Ela é ginecologista. Oi, Mabelle, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece a senhora ter aceitado. Então vamos explicar para os nossos ouvintes o que vem a ser herpes labial. Então vamos lá. Também não assisto BBB, mas eu ouvi tudo bem, eu sei que a gente sofre, gente, eu sei que a gente sofre. Gente, quando a gente está falando de herpes, a gente está falando de uma das infecções mais comuns do mundo. Para vocês terem uma ideia, é uma infecção que acomete 70% da população mundial. E nos países em desenvolvimento, como o nosso, o Brasil, chega a 90%, ou seja, 9 em cada 10 brasileiros podem ter herpes, né? E o que é herpes? É uma doença infecciosa causada por um vírus, que o nome dele é herpes simples. E ele tem 2 tipos, que é o herpes simples tipo 1 e o herpes simples tipo 2. No caso em questão, né, no caso polêmico, o herpes labial, ele é mais comumente causado pelo herpes vírus tipo 1. Mas não necessariamente precisa ser o tipo 1, mas bem mais comum é o tipo 1. Certo. E aí ele é transmitido de uma forma muito fácil, e ele estava beijando todas as bocas, e o que vai acontecer naquela casa? Todos os sisters vão ficar com herpes. Mais ou menos. Justamente. Eu já soube que ele andou recebendo orientação que deveria parar com esse movimento. Gente, por que a infecção é tão comum? É justamente por isso. Ela é altamente transmissível. Por quê? Porque até pessoas que têm o vírus e são assintomáticas, ou seja, que não apresentam lesões, que não apresentam nada, e que é a maioria dos pacientes, então a maioria das pessoas que têm herpes, elas não apresentam nada e elas podem transmitir. Porém, quando o paciente sente algo, que geralmente quando é na região oral, na região da boca, aparecem aquelas feridinhas no lábio, que na verdade são pequenas vesículas, são várias pequenas vesículas que depois vão evoluir para a feridinha. Quando o paciente está com essa clínica, está com lesão, a chance dele transmitir é bem maior. Então, quando o paciente está em crise, idealmente e eticamente, ele não deve beijar outras pessoas ou entrar em contato com pessoas imunocomprometidas, como recém-nascidos, idosos, etc. Eu tô recebendo aqui a ajuda de ouvintes. Calma aí, ele beijou só 2, a Maria e depois a Natália. Tudo bem, e aí a Natália se pega, vai beijar outras meninas, outros meninos, e aí sucessivamente. Inclusive, a Maria beijou a Lin. Pois então, e aí a vida segue. Ó, doutora, aí assim mesmo o ouvinte está aqui perguntando. Eu tenho herpes e uso medicação contínua, aciclovir. Assim zera a crise? O que acontece, gente? Bem, já que a gente pode pensar, né? Já que é uma doença que não tem cura, porque o herpes não tem cura, o que acontece? Ele entra no corpo da pessoa pela pele, ele fica guardado ali no sistema neurológico em um estado que a gente chama de latente, adormecido. E em algum período, por exemplo, quando ele baixa a imunidade, quando está muito estressado, quando pega muito sol, vem a manifestação. Nessa manifestação, é importante que a paciente tome a medicação, não para matar o vírus, porque ela não consegue fazer isso, mas para diminuir a quantidade de vírus no corpo e assim diminuir a quantidade de sintomas. Por exemplo, se ela ia ter a crise por 14 dias, ela passa a ter uma crise por 8, 10 dias usando a medicação. Então, é importante, sim, que toda vez que ela tem a crise, ela use a medicação. E aí, a senhora disse aí que a herpes fica ali naquele estado latente. Quais são, então, o que é que pode vir a causar essa crise, digamos assim? Estresse, imunidade baixa, o que pode causar? Esse estado lá, é isso que eu ia perguntar. Aparece assim na boca, preferencialmente, aparece em outra parte do corpo? O que acontece? A primeira infecção pelo vírus, ou seja, a primeira vez que ela entra em contato, tende a ser algo bem mais exuberante. Por exemplo, várias lesões sugestivas de afta, né, que a pessoa chama de afta, mas na verdade não são aftas,
Então, o paciente, assim que ele entra em contato, é muito comum ele apresentar várias lesões na boca, várias feridinhas. Alguns pacientes sentem até febre, ou até mesmo dor de garganta, que isso é muito comum no adulto. A primeira infecção por herpes é apenas uma dor de garganta, que ele acha que é aquela dor de garganta que tinha quando era criança. Já as outras infecções recorrentes, que aí pode ser desencadeado por exposição solar muito intensa, por estresse, por o paciente estar usando alguma medicação que baixa a sua imunidade. Por exemplo, se ele está com alguma doença, por exemplo, Covid, que baixa a imunidade, ele também pode manifestar as lesões. Só que a lesão manifestada já é menos intensa. Ou seja, é só aquela lesãozinha mais comumente no lábio. E se for herpes genital, pode aparecer sim na região genital. No caso de herpes genital, aí já então a transmissão é feita pelas relações sexuais. E quais são o uso do camisinha, é claro, e o tratamento que deve ser feito? E ela também não tem cura? Também não tem cura. O que é que acontece? O herpes genital é mais comumente causado pelo herpes tipo 1, né? Mas, porém, pelo herpes tipo 2, perdão. Porém, o herpes tipo 1 também pode acometer a região genital. Ou seja, se você está com a lesão no lábio e você faz sexo oral no seu parceiro, você pode, sim, deixar aquela região suscetível a herpes genital, mesmo que seja o herpes tipo 1. E essa infecção oral, que encosta na parte genitália, é uma das infecções mais comuns a causar o herpes genital. Muito bem. E aí também não tem cura, tem que ter o tratamento, que você deve procurar um médico. Isso. E também você não deve sair por aí beijando as pessoas até você se tratar. Também não tem cura, e o herpes genital, ele tende a ser mais duradouro. Então, tem pacientes que ao invés de só 10 dias, ele passam 2 semanas, passam 3 semanas com lesão, e elas tendem a ser mais dolorosas também que o herpes labial. O ciclo desse vírus, então, dura em torno de 14 dias, podemos dizer assim. Se durar mais tempo do que isso, o que é que nossos ouvintes que estão nos acompanhando devem fazer? Depende muito de paciente para paciente, mas o cuidado que tem que ter é, no comecinho da lesão, iniciar a medicação, que geralmente é o aciclovir, mas existem sim outras medicações. E a medicação, quanto mais cedo você inicia, mais efeito ela faz. Então, se o paciente já começa os sintomas, o ideal é que ele já tome a medicação, porque se ele for deixar para usar depois de 72 horas, o efeito dela vai ser bem menor. O que a gente tem que ter cuidado é que pode ter uma infecção secundária, ou seja, o herpes é um vírus, né? Mas o que pode acontecer é aquela lesão de herpes, que é uma porteira aberta para a infecção, vamos dizer assim, pode entrar uma bactéria e ali gerar uma infecção maior. Então, o paciente tem que ter cuidado de higiene. Se é uma infecção na boca, ele tem que fazer uma boa higiene oral, senão vai acabar piorando a infecção. Muito bem, eu tenho aqui algumas perguntas de ouvinte. Final do telefone 2367. Ele quer saber, a senhora falou da afta, como diferenciar a herpes labial da afta? O que acontece? A primeira infecção, ela parece uma afta, só que ela é dentro da boca. Ela não é no lábio, e como eu disse, pode ser também na garganta. Às vezes é só uma gargantinha inflamada, um pouco vermelha. Geralmente, a primeira infecção são várias, não é só uma. Então, a afta, A afta é mais associada a pacientes com refluxo e pacientes que fizeram uso de alguma substância bem ácida, e geralmente ela é única. Já as lesões do herpes, elas tendem a ser várias e durar por vários dias, diferente da afta. Tá bem. A minha última pergunta, tem ouvinte aqui perguntando, fora da crise, pode beijar geral? A gente sabe, a medicina sabe, que mesmo pacientes assintomáticos podem transmitir o vírus, porque o vírus ele não é transmitido só pelo contato da lesão. Por exemplo, se eu estou com a lesãozinha na boca, se eu botar meu dedo, eu posso pegar. Pode, a chance é alta. Porém, mesmo pacientes que não têm a lesão, elas podem sim transmitir. Apesar de que a chance é bem maior quando o paciente está apresentando lesão. Então, quando você beijar alguém, quando você tem relação com alguém sem camisinha, porque no sêmen e na secreção do fluido feminino da vagina também pode conter o vírus, se você tem relação sem camisinha, você também está sob risco. Muito bem. Então, agradecer aqui. Foi uma excelente entrevista para o nosso final de semana. Pessoal que quer aí se danar no fim de semana, atenção. Dá a camisinha. Então, sai beijando todo mundo. Vamos fazer alternativas, é isso. Mabeli Lima, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Povo da Tarde. Agradeço.